Marilyn Monroe dispensa apresentações. É a mulher mais famosa do mundo e, assim como sua vida, que sempre foi objeto de fascínio, sua morte, que está prestes a completar 60 anos, ainda é considerada um dos maiores mistérios de Hollywood. Você vai ver nesse vídeo todos os envolvidos diretamente em sua morte, bem como as conclusões. Na madrugada do dia 4 para 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe estava morta. A autópsia revelada dias depois apontava que o motivo da morte foi uma expressiva ingestão de barbitúricos da classe de sedativos, usado para tratar sua insônia crônica. Aproximadamente 40 comprimidos ingeridos em 1 minuto. Quando a polícia vasculhou o quarto de Marilyn, eles notaram que havia embalagens de comprimidos no quarto, mas não havia um copo sequer de água para engolir aqueles comprimidos. Ela sempre tomava seus remédios diários com grandes goles de água, então era estranho que não houvesse nenhuma bebida no quarto. Essa observação foi parar no relatório da polícia, mas após essa primeira vistoria, um copo foi encontrado no chão, perto de sua cama, em um lugar que a polícia jura ter revistado. O doutor Thomas Noguchi, legista que conduziu a autópsia, disse que cometeu um erro porque ele era um novato e examinou apenas o sangue e o fígado, mas ele alegou que conduziu uma busca minuciosa com lupas por todo o corpo, inclusive nas partes íntimas, e que não haviam marcas de seringa. Até hoje, aos 95 anos, ele afirma que Marilyn tirou sua vida. Em contrapartida, no documentário The Marilyn Files, diz que apenas o sangue e o fígado foram examinados porque as outras amostras de órgãos desapareceram de forma misteriosa, o que era parte de um encobrimento. O Dr. Noguchi rebateu, dizendo que isso era mentira, que esses órgãos e amostras não foram roubados, mas foram destruídos porque isso é um procedimento padrão de qualquer legista. Quando ele se deu conta de que era melhor investigar os outros órgãos, foi um pouco tarde demais. A dupla de agentes funerários Alan Abbott e Ron Hest, que fazia serviços funerários para ricos e famosos, disse que Marilyn Monroe tinha hematomas no rosto e seu pescoço estava inchado. A autópsia também tinha um relatório psiquiátrico que dizia que ela sofria de distúrbio de ordem mental há bastante tempo. Ela experimentou medos severos e depressões frequentes, desejos suicidas, além de mudanças de humor abruptas e imprevisíveis. Ela havia tentado contra a própria vida pelo menos uma vez. Na época de sua morte, a divulgação oficial foi de que ela havia tirado sua vida. Mas 20 anos depois, em 1982, o caso foi reaberto e atualizado, agora com uma segunda opção: overdose acidental. John Miner foi a primeira pessoa a questionar a morte de Marilyn. Ele era advogado e promotor de Los Angeles e alegou que a autópsia não revelou nenhuma evidência de que ela tinha ingerido as pílulas porque seu estômago estava vazio e não havia sequer a coloração dos comprimidos. Ele concluiu que o conteúdo foi inserido em seu corpo por meio de um supositório. John disse ter estado presente na autópsia, mas o legista oficial não se lembra da presença dele. O Dr. Noguchi negou que os comprimidos deixariam corante no estômago e, além do mais, não havia nada no estômago de Marilyn porque ela tomou os comprimidos e ainda ficou viva por horas. Então, os comprimidos foram absorvidos e já estavam no fígado. O promotor John Miner foi desacreditado por muitas pessoas, mas ao mesmo tempo foi apoiado por um outro médico, o Dr. Arnold Abrams. Ele disse que nunca viu nada assim em uma autópsia. Havia algo muito estranho no cólon de Marilyn e que se ela quisesse tirar sua vida, ela tomaria comprimidos com água
e não injetaria de forma anal com o risco da dose ser expelida antes de ser absorvida. A segunda pessoa a dizer que algo estava errado com a autópsia de Marilyn foi um ex-legista da equipe do Dr. Noguchi, Lionel Grandson. Ele defende que Marilyn foi assassinada e que ele foi coagido a assinar a certidão de óbito porque ela sabia demais. Ela tinha um diário que descrevia o plano da presidência para matar Fidel Castro. Ele escreveu um livro, Memórias de um Legista Adjunto, o caso de Marilyn Monroe, onde ele conta tudo o que aconteceu no escritório do legista nos dias seguintes à morte. Ele alegou que 32 comprimidos estavam alojados na garganta dela, mas não havia nenhum em seu estômago. No entanto, trataram de considerar esse legista como pouco confiável porque ele foi acusado de querer se vingar de seus antigos colegas de trabalho após ser demitido por roubar cartão de crédito de um cadáver. Ele também foi acusado de inventar informações para receber atenção e dinheiro. De acordo com a investigação de John Miner, o psiquiatra de Marilyn, o Dr. Ralph Grinson, estava deixando de prescrever remédios para ela dormir, só que nas últimas semanas ele estava fora e o psiquiatra substituto, o Dr. Hyman Engelberg, prescreveu os sedativos, mesmo contra a vontade do Dr. Grinson. O Dr. Hyman estava passando por um divórcio complicado, então ele só queria dar a Marilyn o que ela queria porque ele estava pessoalmente muito ocupado. Quando o Dr. Grinson retornou, ele achou Marilyn um pouco dopada. Ela estava muito irritada, brigando com toda a sua equipe. Então ele receitou sedativos via supositório porque a própria Marilyn preferia. Só que havia um grande problema. O outro psiquiatra estava administrando hidrato de cloro sem avisar ao médico principal. E a combinação desses dois medicamentos pode ser fatal. Quem administrava os supositórios em Marilyn, de acordo com John Miner, era a governanta, a senhora Eunice Murray, amiga pessoal do psiquiatra que foi indicada por ele para esse emprego na casa da Marilyn. 30 anos depois da morte, o promotor John culpou o psiquiatra por pedir a uma mulher destreinada e sem credenciais de enfermagem para dar uma medicação potencialmente letal de forma imprudente. Se a governanta realmente deu a Marilyn ou não esse supositório, não sabemos, mas existe um detalhe importante. Eunice foi pega lavando roupas e lençóis no meio da madrugada. Quem é que lava roupas no meio da madrugada? Possivelmente porque as roupas de cama ficaram sujas com esses medicamentos. Quando uma pessoa entra em coma terminal, pode ocorrer uma evacuação. Lavar roupas de cama no meio da noite poderia ser uma tentativa desesperada de destruir evidências. A governanta entrou em contradição algumas vezes e em 1987 ela deu início a uma suposta confissão em seu livro Marilyn, The Last Months, onde ela diz que não juraria por sua versão. Daí foram entrevistar essa senhora e ela falou: eu já tenho 85 anos, por que na minha idade eu tenho que continuar encobrindo essa coisa? Ela considerou o episódio um acidente infeliz. Marilyn tinha 36 anos quando morreu. A verdadeira tragédia de sua vida é que ela era uma pessoa frágil e determinada que encontrou fama, mas nunca amor verdadeiro e estabilidade. Seu psiquiatra era muito próximo dela e tinha Marilyn como praticamente da família. A esposa e os filhos do psiquiatra contaram várias histórias pessoais com a Marilyn no documentário O Mistério de Marilyn Monroe, As Fitas Inéditas, do Netflix, onde um jornalista investigativo chamado Anthony Summers reuniu 650 fitas de muita pesquisa sobre a morte de Marilyn Monroe. Ela estava tratando tendências paranoicas masoquistas porque ainda se via como uma órfã abandonada.
Ela não superou sua infância difícil de não ter conhecido seu pai e do pouco contato com a mãe que estava internada em um manicômio. Marilyn morria de medo de ter problemas mentais como sua mãe e também sua avó, a mãe de sua mãe. Ela achava que era algo hereditário e mais cedo ou mais tarde acometeria ela também. Ela passou a infância em lares provisórios e orfanatos e em algumas dessas casas ela sofreu abuso sexual e falou abertamente a respeito na mídia. Na vida adulta, também enfrentou desafios como quando ela se divorciou de seu casamento de 9 meses de seu segundo marido, o astro do beisebol, Joe DiMaggio. Ela teve episódios de depressão e passou a ser ainda mais crítica consigo mesma. Ela se julgava incapaz de ser amada e que ela não fazia nada direito. Ela se envolvia com homens importantes e inteligentes. Foi assim com o próximo marido, Arthur Miller, o escritor mais famoso dos Estados Unidos na época. Marilyn confidenciou a um amigo que ela queria ter um bebê e se ela tivesse que escolher entre ter fama ou ter um filho, ela escolheria um filho. Ela engravidou de Arthur, mas perdeu o bebê. O divórcio também foi decepcionante porque ela se deparou com anotações dele que dizia que ela era uma vadia e que ele estava enganado com ela. As coisas pioraram para Marilyn e muitas pessoas que conviviam com ela achavam que ela terminaria internada ou morta depois desse divórcio. Em seu último ano, ela estava aparecendo para gravar os filmes completamente entorpecida. Isso quando aparecia. Ela faltava muito aos trabalhos e usava estimulantes ansiolíticos, entre outras substâncias. Ela usou por anos, mas agora estava exagerando. Nessa época, por volta de 1961, ela passou 4 dias internada em uma clínica psiquiátrica para tratar seu abuso de remédios para dormir. Quando ela tem alta da clínica, uma multidão de repórteres estão posicionados e eles avançam nela para conseguir uma palavra. Marilyn estava pleníssima, toda de branco, aparentemente recuperada, mas só ela sabia como estava por dentro. Ali faltavam poucos meses para ela ser encontrada morta. Pessoas próximas diziam que Marilyn frequentava festas na casa de praia de Peter Lawford, cunhado dos irmãos Kennedy, e é confirmado por muitos amigos próximos de Marilyn no documentário que ela estava tendo um relacionamento com os irmãos Kennedy, John e Robert, ao mesmo tempo. Eles realmente tinham um histórico de dividirem mulheres e a criação deles tinha essa recomendação dada pelo pai, que era para pegar todas que estivessem na sua frente. Os irmãos John e Bob Kennedy frequentavam lugares pervertidos e eram uns playboyzinhos que entraram no poder. Robert Kennedy chegou a ligar para o seu pai para contar que estava com Marilyn. Na época, o detetive mais bem pago do país aceitou o desafio de tirar a limpo esses rumores. Fred Otashi foi contratado por um inimigo dos Kennedy, um cara envolvido com a máfia, e ele deu a missão a esse detetive de levantar todos os podres dos irmãos Kennedy. Esse detetive então instalou dispositivos na casa de praia onde Marilyn se encontrava com os Kennedy e também colocou grampos por toda a casa dela. Os grampos captaram os atos sexuais entre eles. Robert Kennedy era o que mais frequentava a casa de Marilyn. Mas esse relacionamento com os dois homens mais poderosos do país, o presidente e o procurador-geral, fez com que o FBI se interessasse em fiscalizar a vida dela. E não era novidade, porque ela já era alvo de perseguição por parte do FBI desde a época em que ainda era casada com Arthur Miller, um homem assumidamente comunista. O casal tinha amizade com americanos comunistas expulsos da América, e isso assustou o governo, afinal de contas, estava acontecendo uma guerra fria, e essa mulher instável emocionalmente, amiga de comunistas,
não podia ter tanta intimidade assim com os governantes do país. Ela era uma ameaça nacional. Os ânimos estavam alterados porque, durante uma viagem ao México, Marilyn contou a um desses amigos algumas conversas sobre política que estava tendo com o presidente. Um informante falou que, exatamente 3 semanas antes de Marilyn morrer, ela almoçou com o presidente John Kennedy e eles discutiram sobre os testes da bomba atômica. Ela reprovava os testes e se mostrou defensora do comunismo. Ali, por aqueles dias, haveria um evento ultra secreto no deserto do Nevada, ao qual o presidente assistiria a um desses testes. Só que pegou muito mal, porque nesse exato momento em que o presidente assistia à demonstração, aconteceu um evento em Cuba onde Fidel Castro fazia um pronunciamento desesperado pedindo ajuda às forças soviéticas. Ele claramente sabia dos testes secretos americanos e Marilyn era amiga de pessoas que tinham contato direto com Fidel Castro. Marilyn poderia ser uma leve trás e eles tinham um problema, porque o presidente e o procurador não conseguiam guardar informações sigilosas para ela. Foi aí que o FBI interveio nesse relacionamento. Um amigo íntimo de longa data de Marilyn contou no documentário do Netflix que encontrou Marilyn pouco antes de sua morte e ela confidenciou que estava muito magoada porque Robert Kennedy tinha terminado com ela e disse que não era mais para ela entrar em contato com eles de forma alguma. Ela estava arrasada e foi aí que ela começou a misturar bebidas alcoólicas com calmantes. Marilyn foi encontrada em seu quarto, bagunçado, sem vida em sua cama, segurando o telefone e alguns remédios para dormir espalhados ao redor da cama. Na versão da governanta, no seu último dia de vida, por volta das 20 horas, Marilyn foi para o seu quarto e às 3 da madrugada ela observou que a luz ainda estava acesa e a porta trancada. A governanta sentiu que algo estava errado e ligou para o psiquiatra dela. Ele dirigiu 2 quilômetros e quando ele chegou lá, teve que quebrar a janela do quarto para conseguir entrar. Ele viu que Marilyn estava morta sobre a cama. A ligação para a polícia foi feita às 4h25. Essa versão da governanta é incompatível com a versão da viúva de Arthur Jacobs, que era o Relações Públicas da Marilyn. Ela contou que naquela fatídica noite, ela e seu marido tinham ido a um show e por volta das 10h30 da noite, um motorista de ambulância apareceu e falou ao ouvido de seu marido que algo estava errado com Marilyn. Eles se levantaram e foram embora do show. O Arthur foi para a casa da Marilyn por volta das 11 da noite e isso desmente a governanta, quando ela diz que até 3 da madrugada só haviam ela e o psiquiatra na casa. Então, o que aconteceu naquela casa entre 10h30 e 3 da madrugada sempre foi um mistério. Quais eram as pessoas que estavam ali e por que essas informações estão desencontradas? A história só piora. Uma ambulância foi chamada e o motorista, o chefe das ambulâncias e mais 7 funcionários confirmaram que eles levaram Marilyn naquela noite para a emergência do hospital de Santa Mônica. Eles disseram que ela ainda estava viva, mas excessivamente apática, praticamente em coma. Mas um jornalista chamado John Sherlock falou que conversou com o psiquiatra de Marilyn 2 anos após a morte dela e ele falou que a intenção era levar Marilyn para o hospital St. John's, mas ela morreu no caminho dentro da ambulância e eles deram meia volta e levaram o corpo de volta para a casa dela. Quando o caso foi reaberto, em 82, constava que uma ambulância foi chamada por volta da meia-noite, mas que nem chegou na casa dela. O serviço foi cancelado porque ela morreu e existe uma lei na Califórnia que proíbe o transporte de um cadáver em uma ambulância. Perceba os desencontros dessas informações.
Só a parte referente às ambulâncias tem 3 histórias diferentes. No documentário do Netflix, eles perguntaram para a família do psiquiatra já falecido sobre o que aconteceu naquela noite, o que ele comentou em casa. Nessa hora, tanto a esposa quanto os filhos ficaram claramente desconfortáveis. Eles desconversaram que ele não falava assuntos de seus pacientes em casa, principalmente coisas que eles tivessem que guardar segredo. O jornalista Bill Woodfield também estava desconfortável no documentário e ele falou que o assunto estava encerrado e que ele abandonou a profissão por causa de uma matéria polêmica que ele fez 4 dias após a morte dela. Mas assim, ele jogou uma faísca e mandou o investigador descobrir onde Robert Kennedy estava naquele fim de semana em que Marilyn morreu. Daí foi descoberta uma história muito louca de que sim, ele estava na cidade. Quem falou foi uma fonte segura da polícia, um homem chamado Harry Hall, e quem falou isso para ele foi um agente do FBI. Robert Kennedy telefonou para Marilyn e ela falou para ele ficar longe dela porque ela estava muito magoada com ele. Então ele foi até a casa dela. Informação que depois a governanta confirmou. Como eu disse anteriormente, ela mudou sua história muitas vezes nos relatórios policiais, talvez porque essa senhora estivesse sendo marionete de alguém. Mas ela acabou confirmando que Robert Kennedy esteve na casa de Marilyn na noite em que ela morreu e a situação entre eles ficou complicada e os protetores de Robert tiveram que intervir para proteger ele. Essa palavra proteger, dita pela governanta, pode ser interpretada de várias maneiras. Haviam provas de que Robert Kennedy pegou um helicóptero e foi embora para São Francisco entre 2 e 3 da manhã. O FBI tentou desesperadamente esconder o fato de que ele estava na mesma cidade que Marilyn na noite de sua morte. Por isso, eles chamaram o helicóptero e mentiram, dizendo que ele estava muito longe. Nos memorandos oficiais, o FBI diz que o procurador-geral Robert Kennedy estava em São Francisco com sua esposa no momento em que Marilyn cometeu suicídio. Mas cá entre nós, ele era o procurador-geral, o único cargo no país que podia dizer ao FBI o que fazer e qual agente iria questionar seu próprio chefe. Mas lembra aquele jornalista que nunca mais pôde exercer a profissão? Ele confirmou com o piloto do helicóptero e com a empresa aérea, através do livro de embarque, que Robert Kennedy foi retirado da cidade às pressas após a morte de Marilyn ser confirmada. Soa estranho para você o FBI querer tirar Robert Kennedy de perto de Marilyn no dia em que ela morreu? Além de Robert Kennedy, dezenas de pessoas foram acusadas de terem visitado a casa de Marilyn na noite de sua morte. Vários homens do FBI, inclusive o chefe da máfia, Sam Giancana, amigo de Robert Kennedy, dizem que ele foi o responsável por colocar os Kennedy no poder. Red Wilson era um dos agentes mais discretos dos Estados Unidos na época. Ele trabalhou para a CIA e FBI e disse que era uma bobagem dizer que Marilyn foi assassinada. Esse agente foi contratado junto com o Fred Otashi para eliminar qualquer informação da casa que pudesse comprometer os Kennedy. Quem contratou foi o próprio cunhado dos Kennedy. Ele apareceu completamente desorientado, dizendo que a Marilyn estava morta e que Robert Kennedy estava lá em sua casa e que era para esse agente destruir qualquer evidência daquela casa, porque eles tinham tido uma grande discussão. Eles estavam em busca de um diário que poderia comprometer tudo, era para destruir tudo. Ele falou que Robert tinha sido levado para longe em um helicóptero e que era para eles recolherem qualquer coisa que provasse o envolvimento dela com os Kennedys. Tudo foi destruído. Atualmente só existe uma foto deles juntos. O resto desapareceu porque o FBI
foi inclusive em agências de fotografia para eliminar qualquer foto deles. As fitas dos grampos também foram confiscadas. Um agente aposentado chamado Jim Doyle disse que os oficiais invadiram a casa muito antes da polícia chegar e ele era um desses agentes que foram lá para limpar as evidências. O detetive Otashi falou o seguinte antes de morrer em 92 em uma entrevista ao Hollywood Reporter. Os grampos que ele colocou na casa de Marilyn, que foram apreendidos pelo FBI, gravaram sua morte. Naquela noite, Marilyn e Robert Kennedy estavam discutindo e a Marilyn estava reclamando de ter sido passada como um pedaço de carne. Foi uma discussão violenta sobre o relacionamento deles e sobre as promessas que ele fez a ela. Marilyn estava gritando e Robert estava tentando acalmá-la. Eles vão para o quarto e ele pega o travesseiro e abafa o rosto dela na cama para evitar que os vizinhos ouvissem a briga. Marilyn finalmente se acalmou e então ele sai do quarto. De acordo com o livro A Estranha Morte de Marilyn Monroe, o problema começou quando Marilyn percebeu que Robert Kennedy, seu namorado comprometido, não tinha a intenção de se divorciar de sua esposa para se casar com ela. Ela passou a ligar para a Casa Branca para dizer o quanto estava desiludida e o quanto ela odiava todos eles. E uma vez que Marilyn poderia destruí-lo com provas, porque ela tinha conversas gravadas deles juntos, Robert decidiu tomar medidas drásticas. O livro acusa Kennedy de usar a conspiração comunista como um pretexto para assassinar Marilyn. E todo esse acobertamento e essas histórias sugerem que sim, algo precisava ser acobertado e esses acobertamentos foram muito bem feitos porque as evidências não comprovam que a morte foi proposital, mas uma coisa é certa, as circunstâncias que envolvem a morte dela foram intencionalmente alteradas. Em 1982, o caso foi reaberto, mas logo em seguida encerrado e concluído como suicídio mais uma vez. Só que isso não convenceu muitos amigos de Marilyn. Pessoas próximas dizem que ela estava de bom humor antes de sua morte. Ela estava trabalhando duro para renovar sua imagem depois de ser demitida de um filme e ser recontratada. Naquela noite em que faleceu por volta das 7h15 da noite, ela telefonou para o filho de seu ex-marido, Joey DiMaggio, e deu conselhos de relacionamentos amorosos ao adolescente. Em momento algum, ela parecia com uma pessoa que estava pensando em tirar sua vida em poucas horas. Marilyn também estava ansiosa para voltar às filmagens, tinha contratos para 2 filmes e sentiu que sua terapia estava funcionando. Ela também comprou móveis novos e caros um dia antes de morrer. Não se sabe a verdade do que realmente aconteceu, mas uma coisa é certa: a tragédia deixou mais perguntas do que respostas. As inconsistências do horário, localização e descoberta de sua morte são tão curiosas quanto sua relação sórdida com os irmãos Kennedy. Esse caso é objeto de uma lista enorme de conspirações e teorias descartáveis, porque o povo aí tem uma imaginação muito fértil. Tem gente que diz que ela forjou a morte para viver como anônima porque ela estava cansada da fama. É um insulto à nossa inteligência, o tanto de baboseiras que escutamos por aí. Essa história não precisa de teorias bobas porque as que se tem já são intrigantes o suficiente. Eu, sinceramente, nunca me convenci de uma opinião oficial. Tem horas que eu acho que sim, ela pode ter tirado sua vida, até acidentalmente, e tem horas que eu acho que ela foi vítima de uma emboscada. Acho que nunca saberemos a verdade. E você, o que acha a respeito desse caso? Eu quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários.
Nesse vídeo eu foquei mais nas informações relativas ao fim da vida da Marilyn, mas caso você tenha interesse num conteúdo biográfico, eu vou deixar aqui a recomendação de um vídeo que eu fiz com a biografia dela lá no meu outro canal. Se gostou, se inscreva para acompanhar mais conteúdos como esse. Obrigada pelo papo de hoje e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!